Dulce, mas eu não sou rainha, claro que é. Você é princesa, na verdade, do rei. Você é filha do Deus vivo. Você governa sobre a terra. Você não É. pode perder essa identidade, porque a mulher que está presa no medo, ela se vê como inútil. Ela Nossa, se isso vê como mesmo. um peso. Ela não se vê com valor. Como Esther. Esther perdeu o valor dela. É. Porque, imagina, eu não vou entrar lá. Qualquer pessoa, olha, a fala dela foi assim: qualquer pessoa que entrar lá morre, mas ela não era uma qualquer uma. Não, Ela era ela era a rainha. rainha, filha de Deus. Uau! Aí, ó o primeiro destrave de Ó, Mordecai. então assim, ó, quando caiu a realidade de quem ela era, quando ela assumiu essa identidade, opa, peraí, eu sou a rainha, eu sou filha de Deus. Aí começou a mexer com ela, porque Começou. ela vai agir agora, né? Menino, isso daí É. mobilizou. Imagina, ela se ajeitou Se aqui, ajeitou. não, Pera, pera, ô, pera, pera, é peraí, que é isso? verdade, ó. É. Eu sou rainha. E aí, olha o que aconteceu. Então, Então amor, o disse, primeiro passo é evocar a evoca a identidade. identidade. Ok. Então disse Esther a Mordecai, né? Respondesse. Mandou que respondesse a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. 3 dias, né? Esse 3, é sempre. Os decretos são revertidos em 3 dias. Foi o que Cristo fez. Ressuscitou no terceiro dia e um decreto sobre nós foi revertido também. Olha que coisa linda, né? É. Depois a gente fala sobre o Depois 3. fala sobre isso. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ai, meu Nossa, você Deus, vê eu que tô toda ela já arrepiada. mudou Tô a postura, arrepiada. né? Ai, eu tô arrepiada de verdade mesmo. Ainda que é contra a lei, ou seja, ainda que é para morrer, porque isso daí era lei, só Sim, entra na presença do é. rei se chamar. Vou correr o risco. Se perecer, pereci. Puxa, agora ela assumiu o Nossa, risco. Vini. Não, Vini, que Agora isso? ela assumiu. Ela assume. Agora ela entende. Se for para morrer, morri. Só que ela não vai com a cara e com a coragem. Vou enfrentar o rei agora. De qualquer jeito. Ela se prepara, ela cria Elas... agora uma estratégia. E qual é a estratégia? Ela cria o jejum, no caso dela, ela cria o jejum e oração. Então, o passo 2 é criar uma estratégia? Cria uma estratégia. Agora você tem que ter uma estratégia. Tá, rapidinho. Não, Vini, esse daí é o terceiro passo. Bota 3. Bota o segundo, o seguinte: decida enfrentar o medo. Então, primeiro, evoque a sua identidade. Segundo, decida enfrentar o medo. O Vinícius está digitando aqui, meninas. Quem está no Instagram e quiser vir para o YouTube para printar a aula, é só você ir lá no nosso último Stories e clicar. Assista a aula aqui, tá bom? Então, repetindo rapidamente, repassando, evoque a sua identidade. Você é filha de Deus. Você tem que saber quem você é agora. Tire esse óculos do medo. Segundo, decida enfrentar o medo. Decida, eu vou enfrentar. Tem uma estratégia para enfrentar esse medo, para combater esse medo. Ó, quero trazer uma ilustração aqui. A nossa igreja é uma igreja em células, né? Sim. E nós somos líderes de células, né? Somos supervisores, aquela coisa toda. E aí, quando você tem uma igreja em células, algo que mostra que a igreja está saudável, que a célula está saudável, é a multiplicação. Ou seja, nós vamos multiplicar, levantar novos líderes, Isso. e isso promove o avanço do reino. E isso também mostra que as nossas células estão saudáveis. Ok. É muito comum você encontrar pessoas, líderes, que ficam receosas de multiplicar, que ficam receosas de levantar outros líderes, que ficam receosas de abrirem suas casas, enfim. Como é que nós fazemos para ajudar os nossos líderes, né, a avançar nesse sentido? Eu estou falando tudo isso só para falar disso aqui, ó, tá? A gente toma uma decisão, a Dulce e eu, nós decidimos colocar uma data para multiplicar. Então, assim, ó, Dulce e Vini, eu estou com medo ou eu não sei o que fazer para multiplicar uma célula. Então, primeiro passo, você quer multiplicar? Quer. Então, você vai decidir. A sua decisão é externalizada quando você marca uma data. Isso. Então, a gente faz isso. É. Puxa vida, eu estou sem levantar líder e sem multiplicar. Gente, estamos falando no contexto de célula. Quem congrega em uma igreja que tem pequeno grupo em célula vai entender o que nós estamos falando. Quem não tem, vai pegando aqui o gancho também, do raciocínio. Pode. É super simples, Coloque em outra área da vida. Então, assim, o que nós fizemos? Aqueles líderes que estavam com dificuldade ou que estavam muito tempo sem levantar outros líderes, nós fizemos uma coisa só, nós vamos colocar uma data.
Por quê? Porque quando você coloca a data, é sinal que você se comprometeu. E dá comando para o cérebro. Isso, essa é a decisão. Então, assim, ó, foi o que Esther fez. Nós marcamos a data da multiplicação de uma nova célula. E Esther falou assim, ó, não, eu vou falar com o rei. Entende? A primeira decisão é mental. Você só vai colher frutos quando você decide primeiro aqui dentro de você. Dentro de você, isso mesmo. Toda a criação, tudo que é criado, gente, é criado duas vezes. Primeiro na mente, primeiro no campo interno, depois se torna realidade. Ok? Primeiro eu crio na minha mente, depois eu vou criar na realidade. Foi o que Esther fez, é o que nós fazemos como uma das estratégias para lidar com a nossa supervisão lá, os nossos líderes. Dá super certo. Então, talvez você não consegue superar o medo porque você nem decidiu ainda superar. Você nem sabe se quer. Você está completamente travada e está sem medo e você está com medo até para decidir. Quando você não decide, você não consegue romper o medo. Vini, coloca do lado aí da decida enfrentar o medo, coloca a fala de Esther, é só uma partezinha. Eu vou falar com o rei. Eu achei interessante. Eu vou falar com o rei, né? E no terceiro passo, coloca aí, ó, crie uma estratégia para combater o medo. Jejum e oração. No caso, para ela, era o jejum e oração. Para você, irmão, eu sei que você já ora e já jejua, então essa estratégia, ela faz parte, mas você tem que agora fazer outra. Porque o cérebro, ele precisa de outras técnicas ou de outras formas. Aqui, interessante, eu vou até usar o da Giovana, que ela disse que ela é líder de célula. Ela tinha medo, falou? colocou ali, ó. Mas rompi com medo para servir a Deus. O que ela fez? Ela criou uma estratégia para vencer o medo. Então, crie uma estratégia, irmãs, tá? Nós estamos aqui trazendo o passo a passo para vencer, mas você vai aplicar na sua realidade. Isso, okay. Bom, então, esse é o terceiro passo, jejum e oração. Depois do jejum e oração, ela ficou, vou, não vou. Vou esperar o anjo, pai, né? Deixa Deus falar comigo de novo. Peraí, não foi tempo suficiente para Deus me ouvir. Deus não falou com ela em nenhum momento. Calma, eu tô falando do exemplo. Tá bom. Eu tô, oh, meu Deus, como se ela tivesse. Eu tô fingindo ser Esther aqui, imaginando. Então eu sou o Mardoqueu. Gente, Vinícius tem uma dificuldade em abstrar. Ele é muito racional aqui, ó, muito no concreto. Não vai, Esther. Eu tô fingindo, pensando como se fosse Esther, meu marido. Bom. Aí o que acontece? Imagina, fico, não fico, vou, não vou, não, acho que Deus não falou comigo, não. Não fez isso, não. Ela teve agora o quarto passo. Ação. Medo tem que ter ação. Você faz o contrário, por isso que você tem mais medo, porque quanto mais medo você tem, você não faz nada, certo? Aí sabe o que você faz? Você alimenta o teu medo. Então não adianta. Medo tem que ter uma ação. E qual foi a ação de Esther? Aí ela criou uma outra estratégia. Gente, vejam que as estratégias são importantes para você vencer o medo, para você superar e conquistar aquilo que você quiser. A próxima estratégia dela, a primeira foi jejum e oração, foi falar com o rei. Okay. O rei, nossa, jamais o rei ali apontou o cetro para ela. O que você quer, minha rainha? Oh, Glória, ela não morreu, ela viveu. Só que aí tem um detalhe, e agora? E o que eu vou fazer, né? Agora vou falar na cara do homem, ó, rei, né? esse perturbado e demoniado aqui, esse gadareno, quer acabar com a minha raça. Mas ele não sabia que ela era judia, porque ela não falou. Porque Mordecai disse para ela, quando ela foi rainha, não fala que você é judia. Isso mesmo. Guarde em segredo. E agora faço o quê, Dulce Vini? Pronto, tô lá agora. Tô lá. Falando com o homem. Não falou. Ela só, vamos fazer o seguinte, essa mulher é inteligentíssima. Ela, quando ela se apropriou da identidade de rainha, ela usou essa identidade para a glória de Deus. Você sabe o que ela disse? Vou fazer uma outra estratégia. A segunda, vamos fazer um jantar? Eu vou fazer um jantar e eu quero que o rei e Ramã esteja comigo. Olha. Estratégia. Estratégia. Ela chamou... Pois é, né, Vini? A gente gosta desse filme, esse filme é muito interessante, falar algumas realidades, mas enfim. O fato é o seguinte, ela cria uma estratégia, chama o rei para um jantar, para um banquete, no caso, né? Chama o rei para um banquete, Ramã fica todo, ele já estava metido a orgulhoso, soberbo, ele ficou mais soberbo ainda. Tanto que a mulher dele, Zeras, falou o seguinte, faz o seguinte, ó, já prepara, você vai lá falar, você vai arrebentar, já vamos deixar aqui uma forca para Mordecai.
Olha só. Um parêntese, mulher quando não é sábia, ela destrói a casa dela. É, Mas é um outro assunto. tá bom, vai.